E aí Que tipo você de conservantes fecha que você usa? No arroz, né? Vamos pensar assim, o alimento arroz para a gente fechar ele. o Fiz a minha alho. compactação, alho, lá na pontinha, no biquinho da garrafa. Eu ia falar rainha para você, Carol. Ah, pode, eu vou adorar. Rainha, uma garrafa de 2 litros, precisamos usar 7 dentes de alho para proteger Hum, o alimento. Então, eu vou em que colocando momento esse que alho você por usa? etapas. No início, coloco 3 dentes de alho, depois coloco mais 2 dentes, aí eu vou subindo e finalizando com os outros 2 dentes, 7 dentes, Tá. tá? E aí o último dente eu coloco aqui no final. Aí ainda depois que eu coloco esse dente de alho, ainda cabe mais arroz para eu continuar colocando. E aí esconde esse alho praticamente. E aí eu finalizo sempre com arroz. Então o arroz ele sempre fica assim, ó. Bem aqui assim em cima, aí eu fecho, aí sim a garrafa fica dura, Esse alho, ele é com casca ou sem casca? com casca. E o Porque arroz, o ele não alho, precisa ser seco antes, né? O arroz sai do saco do supermercado e vai direto para o pet. É direto isso? para pet, exatamente. Na validade, você falou do alho, né? De colocar as camadas de alho. Para quem não gosta, não teve uma boa experiência na utilização do alho, o louro faz esse papel para o arroz também. E O aí eu louro emendo. faz, E o o louro oxigênio? faz. E o O louro absorvente? faz, ó, vamos falar dos conservantes? O louro faz, a pimenta preta em grãos faz, Aquela tá? pimenta do reino? Isso, aquela preta Hum, também faz. O sal não faz, porque não tem como eu separar depois o arroz do sal, tá? tá. Mas no caso do feijão, eu consigo separar o feijão do sal, então eu consigo armazenar o feijão com sal. Mas então eu não gosto do alho, Cíntia. Então tem a folha de louro e a pimenta preta em grãos, tá? Uhum. Que são 2 conservantes também que ajudam na conservação do seu armazenamento doméstico. Então você pode substituir. Eu falo com alho, Carol, porque as pessoas normalmente costumam temperar o arroz com alho depois, né? Uhum. E ele não fica esse gosto de alho como as pessoas imaginam se você põe a quantidade certa. Acontece muito que não são 7 alhos. Como você vai dividir? Você tem que colocar no início, no meio e no final esses alhos. Então você não precisa colocar. As pessoas colocam às vezes 14, 20 dentes de alho. E aí Uhum. esse alimento fica insuportável, né? Porque ele está ali no Claro. alho, está na salmoura do alho ali. Então tem essa quantidade correta que vai preservar o alimento, né? E vai não dar aquele gosto insuportável. Até as folhas de louro tem a quantidade certa, que também são 7 folhas, que você Uhum. coloca ali. 7 folhas médias de folha de louro. Para a pimenta, são 4 colheres de pimenta, colheres de sopa. Então, tudo tem uma quantidade para que o seu alimento não fique ardido, né? Imaginou você comer um alimento com uma camada de pimenta aqui, uma aqui, uma aqui. É quando você vai consumir o alimento ardido, e você fala, nossa, eu perdi o alimento, porque eu armazenei de forma Uhum. errada. Então, Uhum. tudo isso tem que ser feito para que você não perca o alimento, mas sim economia. E não é econômico você colocar 20 dentes de alho. E uma coisa muito importante que as pessoas pensam que acontece, que quando você desarmazena, o alho está podre. E o alho não está podre. O alho está desidratado. Se você pega aquele alho e coloca ele na água, que é a forma de você hidratar o alimento novamente, ele volta ao formato natural dele e à cor natural. E pode ser usado para refogar E o pode ser, arroz? e pode ser usado para refogar o arroz. Olha! Então, assim, você tá usando. Quando você faz o armazenamento, você coloca um conservante ali, você também está conservando um conservante. E o Uhum. incrível, e é porque você usa, acho que a técnica do alimento. O conservante protege o alimento e o alimento protege o conservante. E quando você vai fazer a mesma coisa, se você encher uma garrafa PET com alho, com casca, esse alho vai estragar, vai virar líquido Olha! e vai estragar. E dentro do armazenamento doméstico, esse alho fica desidratado. Porque, como eu falei, o conservante protege o alimento e o alimento protege o conservante.
Muito interessante. Ó, vocês estão tomando nota em casa? Primeiro alimento, então, nosso, ó, o arroz. A cada garrafa, na garrafa PET de 2 litros, comporta aproximadamente 2,1 kg de arroz. Vocês podem utilizar para conservar 7 alhos descascados ou 7... Não, com casca. Perdão, com casca. Desculpa. 7 alhos, então, com casca, ou 7 folhas de louro, ou ainda 4 colheres de sopa de pimenta em grãos preta. Confere, rainha. Isso são para as comidas salgadas. Então, todas as comidas salgadas que você for usar, então, a farinha, o feijão, é a mesma regra. Então, você escolhe um conservante e faz o armazenamento. Maravilha. Acho que aqui a gente tira aí uma série de dúvidas que as pessoas estão colocando. Tem gente que me perguntou assim, pode colocar o alho e o louro? Tipo... Não precisa. Tá. Porque ou tipo meio a meio? Só se a pessoa não tiver. Tá. Se a pessoa assim, eu não tenho 7 dentes de alho, eu quero começar o armazenamento hoje. Não tenho 7 dentes de alho. Eu tenho aqui 3 folhas de louro e 3 alhos. Ou 4 folhas de louro e 3 alhos. Então, assim, aí você pode. Mas a questão da conservação, de colocar 2 conservantes na garrafa, você não está economizando. Você vai colocar 7 dentes de alho, 7 folhas de louro, ao mesclar. Não tem necessidade, entendeu? Ou você escolhe um, ou você escolhe outro. Tá. E como é que a pessoa fecha depois? É só fechar, eu tô vendo o durex ao redor da sua garrafa. É só fechar. Você deixou a garrafa dura, é só fechar bem. Tem uma garrafa para mim de arroz lá? Para eu abrir ela? Para eu mostrar como tá. Uma de alho, não com absorvente. Ele vai lá e traz com absorvente, não adianta nada. Porque com absorvente fica bem aqui assim, ó, as minhas garrafas de absorvente. Porque já com absorvente, a gente precisa deixar duro. Ah, não precisa? Entendeu? Não, com absorvente não. Traz com absorvente também, Silvestre. Com absorvente, você não precisa deixar a garrafa dura, porque o absorvente, ele faz o quê? Retira o oxigênio da embalagem. Fica mais prático, né? É mais prático. Então, assim, esse bichinho aqui, ele revoluciona o armazenamento, porque ele deixa fácil. E assim, e ele é prático, né? Aqui eu tenho no pote de vidro e aqui é a vácuo, né? Que são as maneiras que você armazena. Porque eu tenho estoque de absorvente, né? Apesar que ele diminuiu um pouco agora, porque eu doei 1.000 absorventes para minhas alunas. Então, assim, mas eu tenho estoque de absorvente de oxigênio, porque, assim, para mim, ele é, hoje, assim, um canal. Se faltar alimento, eu falo assim, não, eu vou correr no mercado e encher as garrafas com absorvente, estou protegida. Mais ainda, né? Porque mesmo a gente armazenando, a gente ainda tem essa preocupação. Vou comprar mais ainda, mais ainda. Esse é com alho? Esse é com alho. Ó, esse aqui é com alho, que eu fiz para uma aula, e esse aqui é com absorvente. Tá vendo que aqui tem um espaço? Eu vou abrir para vocês verem que os dois vão fazer barulho. Por causa é tanto durex que eu coloco. E, ó, o durex é para manter ela fechadinha, né? Ó, tá vendo? O absorvente, ele suga a garrafa todinha. Tá vendo que ela tá toda dobrada, ó? E ela tá dura também, ó. E aqui tem 2 quilos de arroz. E esse arroz aqui é integral. Ó, aqui, ó. Tá bem aqui, 2 quilos. Então, quer dizer que essa garrafa aqui, que também tá dura, tá vendo? Ó. Ela tem mais que 2 quilos, porque ela subiu do gargalo. Sim. Então, esse arroz aqui, eu armazenei ele 8 de 2022. Ó. Quando você me pedindo. Vamos ver se vai dar para ouvir o barulhinho. Ó. Ouviu? E, ó, e aqui tá você tira para você. Se você quiser, você tira. Se você for tirar da garrafa. Mas se você for deixar o arroz na garrafa durante o consumo, aí você não precisa tirar ele totalmente. E olha só, tá vendo? Ele tá todo durinho, ele fica todo durinho, quebradinho. E quando ele é novo, que eu não usei ainda, vou pegar um aqui.
É fácil achar esse absorvente, Sim. ô Cíntia? Ô, gente, absorvente aqui, ó, é absorvente de oxigênio, não pode ser aquele absorvente que as mulheres usam mensalmente, não, tá? E nem também, Carol, o gel de silica. Porque o gel de silica não é para alimento. Tem muitas pessoas que ensinam que você pode usar ele. Só que ele não é para alimento, ele é para tirar a umidade. E eu não preciso tirar a umidade do alimento, eu preciso tirar o oxigênio do alimento. Então, a diferença dele é essa, ó. Ele tá bem soltinho aqui, molinho. E esse aqui, ó, tá mais durinho. Ó. Tá vendo? Mais durinho que tava na garrafa. E esse absorvente de oxigênio, existe várias marcas. Só que essa marca, ela é da Agilis. Ela é a primeira marca de absorvente de oxigênio do mundo. E ela é considerada a melhor do mundo. Agilis. E ela é considerada a melhor do mundo. Porque ela foi o primeiro absorvente. Então, ele realmente absorve. E ele tem desde 10 centímetros cúbicos até, acho que, 2.000 centímetros cúbicos, se eu não me engano. Então, ele vai proporcionando a sucção. Mas os acima de 600, que tem 700, 800, são para indústrias, né? Eles não vendem para o consumidor. Eles vendem o de 300 para o consumidor, que é esse aqui que a gente utiliza. Que ele é ideal para garrafas até 2 litros. Então, assim, passando disso, eu tenho que colocar mais que 2 absorventes ali, nas garrafas, tá? Mas ele conserva o alimento por 25 anos, mantendo a cor do alimento, o sabor do alimento e os nutrientes do alimento. Então, ele é um conservante completo. Além Mas de ele não tirar... achar, né, que você tá falando, né? Tipo, entra no site, procura no Google, você tem algum link para as pessoas comprarem, você vende? Olha, como eu te falei, eu estou fazendo a exportação desse produto, porque assim, eu aprendi a usar ele na igreja, a igreja que vende essa marca aqui, e eu comecei a consumir ele e fiz meu estoque, como eu te falei. Mas as pessoas começaram a pedir. Uma rainha pediu, outra rainha pediu, e eu falei, cara, eu vou vender. E elas falavam assim, vende por favor. Porque eu falava muito, mas eu falava, gente, não tem como eu vender algo que não é meu, né? Mas aí descobri que eu podia vender, comecei a vender. Só que a demanda ficou tão grande que a igreja não tem um estoque para mim. Aí eu achei um distribuidor. O distribuidor que vendia para mim, ele também não tem um estoque para mim. Aí eu falei assim, gente, e agora? Porque assim, eu vendi assim, Carol, assim, 10, 15 mil unidades dessa em segundos, quando eu colocava no meu site. E ainda assim, eu não conseguia atingir todo mundo. E o que aconteceu? Os absorventes de outras marcas não têm um suporte. A gente pergunta assim, quando você procura a Agis, ela te fala assim, esse é um absorvente que protege o seu alimento. Você pode usar nesses alimentos aqui, que são os grãos, que são nas bolachas, que são nas tortilhas. Você pode usar o absorvente de oxigênio. Aí você procura o tempo de manuseio dele. Então, lembra que eu tirei ele do vidro? Sim. O tempo de manuseio dele é de 15 minutos. Depois de 15 minutos que ele está aqui exposto, ele começa a esquentar. Quando ele começa a esquentar, quer dizer que ele vai absorver o oxigênio que ele conseguir do ambiente. As outras marcas, elas não me falam se ele é de uso imediato, quanto tempo eu tenho para usar, quais alimentos eu posso usar. Você fala assim, absorvente de alimentos. Porque todos os absorventes são produzidos na China ou no Japão. Esse, por exemplo, é produzido no Japão. Por isso a qualidade dele é melhor, porque ele não é produzido na China, falando mal dos chineses aqui, né? Mas ele é uma fábrica, ele é uma empresa que me dá o suporte, que fala para mim tudo que eu preciso saber para eu usar e consumir. Já teve pessoas que comprou absorvente de outras marcas que eu não conheço e de ligar para mim e falar assim, meu, tô pegando fogo na minha casa, o absorvente pegou fogo assim. Abriu o saco e pegou fogo. Mas eu falei, primeira coisa, vai comprar absorvente de alguém? Pergunta, como eu uso? Para quais alimentos? Qual é o centímetro cúbico desse absorvente de oxigênio? Porque para o alimento durar, para alimentos secos,
esse absorvente de 300 centímetros cúbicos, que é ideal para garrafas e para alimentos em grãos. Garrafas Tá. PET. Porque se eu compro um de 30, que tem muitas vendas de 30 centímetros cúbicos, ele não absorve o suficiente para eu colocar. Mesmo eu colocando 10 absorventes de 30 numa garrafa. Porque ele vai absorver os 30% só ali daquele oxigênio. E esse aqui não, 300. Então, o de 300, ele absorve 300 vezes o oxigênio daqui, dessa Tá. garrafa. Então, ele, dentro da garrafa, o da Agilis, ele fica 0,1% de oxigênio. Muito, Então, ele é uma garantia que eu tenho. muito. E Com eu os tô vendo você absorventes. comentando assim, quando eu tiro ele do vidro, 15 minutos ele já começa a absorver. Então, se eu não usar ele em 15 minutos, eu perco o meu Perde. absorvente. Se você, Guarda se esse, você, rainha. se Senão você vai você, perder não, ele. já tá quentinho, ele já tá quentinho já. Então, assim, você tá louca, tirando o absorvente fora. Que tá Mas difícil de comprar. eles têm um lugar para guardar, por exemplo, em potes de vidro. Aqui, por exemplo, tem 20. E tem a tática. Eu tenho que ter 20 ou 30 num pote desse aqui de 500 ml. Se eu tenho 10, os 10 são safados e absorvem aqui e se estragam. Então, essa é uma maneira de guardar. Então, tem que ser 20 ou 30. Então, quando eu for usar esses 20, agora que é 19, eu vou ter que usar os 19 de uma vez só. Não vou poder usar só 10 e deixar aqui os outros. Porque senão eles entram e... Porque eles encontram espaço para absorver. Ou assim, como ele vem original, né? Ele vem a vácuo. Então, a vácuo protege mais, tá bom? E eu tenho que deixar ele guardadinho ali. Eu não posso deixar ele exposto ao sol. Eu não posso deixar ele jogado por aí. Eu tenho que deixar ele Legal. armazenado em um lugar que é onde está o meu armazenamento doméstico, que é a regra do armazenamento, né? Um lugar seco, que não seja úmido e que não seja quente demais. Porque a gente mora no Brasil. Guardem essa informação, gente. Lugar seco. O que mais? Um lugar Livre que não de bata umidade. sol e livre de Isso. umidade. Isso. Então, assim, o seco é livre de umidade, né? Escuro e não quente. Porque, assim, hoje em dia, todo lugar é quente. Mas eu falo aquele calor, gente, que você fala assim, não dá para ficar aqui. Tudo que você coloca aqui derrete. Porque, assim, uma sala, se você... Eu escolho uma despensa hoje, a despensa, ela é quente. Mas ela não bate o sol o dia inteiro. Bora armazenar, rainhas? E reis também? Ó, para você saber mais sobre informações ligadas à razão de armazenar, uma dica é assistir essa live aqui com o Felipe Castelo Branco, muito elucidativa. E para assistir o conteúdo na íntegra com a Cíntia Lima, aqui está o link da live, vale muito a pena você assistir. Eu te encontro por aí.